Fala, amigos do Esquema Tático, sejam bem-vindos a mais um ET Analisa. Hoje vamos falar sobre os jogos da Copa do Brasil, jogos de ida das oitavas de final. E hoje comigo, Matheus. Bem-vindo, Matheus. Salve! Tosco. Foi tosco. O ensaio ficou melhor. Mano, muito bom. Começamos a Pampa hoje, né? Já no maior pique Hermes e Renato. Deixa eu Dos tirar zoeiros. Obrigado, Obrigado, Matheus. Valeu, meu querido. Agora, voltando à seriedade, né? Depois dessa brincadeira. Esse dia frio em São Paulo, tô até com a toquinha do Chaves. Falar de Copa do Brasil um pouquinho, né? Jogos rolando em paralelo com a Olimpíada, muita coisa ao mesmo tempo. Mas antes da gente começar, a Greg solta a vinheta para nós. Maravilha. Fredão, o que o pessoal de casa tem que fazer, meu querido, antes da gente começar essa discussão? Segue a gente nas redes sociais, Facebook, Instagram e Twitter, esse logo aqui atrás de mim, ou do lado do Matheus, ou do outro Matheus estava apontando. E se inscreva no canal, deixe seu curtir, seu comentário e vamos lá, vamos passar jogo por jogo, comentários rápidos, análises frias e imparciais, como todos os jornalistas brasileiros de futebol. Mas vamos começar com o primeiro jogo, Vitória 0, Grêmio 3. O 3-0 do Grêmio, eu acho que em tempos normais, em épocas de Renato Gaúcho, não faria tanta surpresa. Mas, por sinal atual que o Grêmio vinha passando, zona de rebaixamento, teve aí, eu acho que era... Teve até um meme que rolou, o Grêmio tem mais derrotas do que gols feitos no Brasileiro, quando ainda estava em último. E o Vitória eliminou o arquival do Grêmio, né? Conseguiu eliminar o Inter na Copa do Brasil, então esperava-se um jogo mais difícil, mas o Grêmio, inclusive o Grêmio que foi eliminado pela LDU na Copa Sul-Americana em casa de virada, então se esperava um jogo mais difícil, mas um 3-0 que na minha opinião já põe o Grêmio aí nas quartas de final. Acho muito difícil o Vitória reverter esse placar, ainda mais não tendo um gol fora na Copa do Brasil, né? Já que não existe mais essa regra. Então, o Vitória, para eliminar o Grêmio do normal, teria que fazer 4 gols. Eu acho meio difícil o Vitória fazer isso no Grêmio. Olha, apesar do Grêmio estar numa draga ridícula, né, com resultados que fazem a alegria de todo torcedor colorado, realmente é muito complicado o Vitória virar o jogo, até pelo que foi mostrado nessa primeira partida, né? Um Vitória bastante apático, um Grêmio que é, um saco de pancada quase nesse início de brasileiro, conseguindo 3-0 com até certa facilidade, né? Parecia às vezes que o Grêmio até ia fazer mais. Enfim, 3-0, para mim o Grêmio já está com os dois pés nas quartas, só um milagre poderia fazer o Vitória classificar, mas o Grêmio é o time que conseguiu ser eliminado de virada em casa pela LDU, que tem um time também bem fraco, então a gente nunca pode subestimar a capacidade do Grêmio, né? O próximo jogo foi Criciúma 2, Fluminense 1. Acho que estava até que surpreendente, porque o Criciúma caiu muito nos últimos anos. É um time que visivelmente está com dificuldade de montar uma equipe competitiva para um dia sonhar em voltar para a Série A, como vinha sendo em alguns anos. E pegou um Fluminense que, apesar de um início de temporada surpreendente, primeiras colocações do Brasileiro, ficar em primeiro no grupo que tinha River Plate na Libertadores, praticamente classificado para as quartas de final, consegue perder, né? O Fluminense está numa sequência ruim, eu acho que são 4 jogos sem vencer já, então chegou a má fase do Fluminense, que todo time passa dentro da temporada, e perde por 2-1 para o Criciúma. Para mim, esse resultado mantém a disputa em aberto. Não acho que o Criciúma é favorito, mesmo com a vitória. Joga pelo empate lá provavelmente no Maracanã. Mas eu acho que o Fluminense tem mais time, tem nomes mais consagrados para decidir jogo, como o Nenê, o próprio Fred. Então acho que está em aberto. Eu não vou botar aqui palpite falando quem eu acho que já vai passou. Cara, já estão rolando protestos, né, da torcida lá em Xerém, com aquelas faixas maravilhosas que a gente adora no futebol brasileiro. Apesar de eu achar um pouco precipitado, eu também acho que toda desgraça para o Fluminense é pouca, né? Então, fiquei muito feliz com a derrota. Acho que poderia ser bem mais. Só não foi mais porque o Fluminense, como sempre, né, contou com um apoiozinho aí externo, um pênalti mandrake que foi dado ao Fluminense. Em épocas de Olimpíada, todos os brasileiros estão passando a mão, aproveitaram e passaram a mão também no Criciúma, do mito Paulo Baier como treinador. Apesar do bom resultado em casa, eu não vejo o Criciúma com força o suficiente para segurar o jogo lá no Rio. A gente sabe, apesar de todas as brincadeiras que a gente faz aqui, óbvio,
O Fluminense é uma equipe muito superior ao Criciúma, tanto em investimento quanto em jogo, quanto em jogadores. Se você pegar nome por nome, o Fluminense é bem superior. Não acho que vai ser muita dificuldade do Fluminense conseguir virar o jogo, mas aí a piada está feita. E eu fico muito triste com o resultado do Criciúma e espero que se repita no Rio também. A gente tem times de Série A caindo, né, ao longo dessa competição, como o Corinthians, como o Palmeiras, como o Inter. Então, você tem times aí que vêm aí perdendo de equipes historicamente mais fracas. Apesar que o Corinthians foi eliminado para o Atlético Goianiense, que perdeu o primeiro jogo de ida para o Atlético Paranaense, um bom jogo, muito equilibrado. Também vejo uma disputa em aberto, mas o Atlético Goianiense é perdendo força. Aquele time que eliminou o Corinthians, venceu o São Paulo, enfim, tava surpreendendo os grandes aí. Vem numa sequência também não muito boa e perde o primeiro jogo para o Atlético Paranaense. O Atlético Paranaense joga pelo empate lá em Goiânia, lá em Goiânia. E eu acho que passa o Atlético. Nessa daqui eu vou botar a mão no Atlético para passar. Piadinha, mano, grotesca, hein? Brincadeiras à parte, mano, de fato eu acho que foi talvez o jogo mais legal de você acompanhar, né? De todos esses jogos das oitavas, um jogo bastante movimentado, lá e cá o tempo todo. Mas o Atlético Paranaense foi melhor, mereceu o resultado. O Atlético Goianiense parece aquela Coca-Cola de 3 litros, né? Vai chegando na metade, vai perdendo o gás. Sim, fiz uma piadinha bem Ale Oliveira, mas acho que Demais. explica bastante, pra caramba. Mas eu acho que explica bastante o Goianiense, né? Começou muito bem o Campeonato Brasileiro, começou muito bem a temporada como um todo, né? Eliminou o Corinthians, chegou até liderar o campeonato em algumas rodadas, mas é difícil você manter com um elenco curto, né? Um elenco que não tem tantas peças para rotacionar. Isso vem acontecendo, né? Pega uma equipe um pouco mais estruturada, é natural que o time vai sentir dificuldade. É um jogo ainda muito em aberto. Acho que o Atlético Paranaense é favorito, mas o Goianiense já mostrou que pode surpreender. Não me surpreenderia se, mano, arrancasse 1-0 e passasse nos pênaltis ou até fizesse 2-0 lá em Goiânia. Pode surpreender, mas não te surpreenderia. Gostei da sequência do jogo de palavras. Exato. Não Muito te bem trabalhado. surpreenderia, mas surpreenderia as pessoas, né? Porque viraria o resultado, né? Com certeza. Não ficou. Para esse jogo a gente tem aí um momento de piadas ruins, né? Bom, continuando, ruim, falando em ruim, péssimo resultado para o Juazeirense, né? Que perde 4-0 para o Santos. Um jogo onde o Santos parecia jogo treino. O Santos, sinceramente, nem fez força para fazer o 4-0 no Juazeirense. E tá classificado. Sinto muito, mas o Juazeirense não vira esse jogo para cima do Santos. O Santos já nas quartas de final. E o Santos, para mim, desponta aí como um dos favoritos a ganhar esse título. É uma equipe que individualmente tem peças muito interessantes e que, cara, eu coloco o Santos como um dos favoritos. Eu coloco o Santos, por exemplo, na semifinal. Olha, eu até concordo que o Santos pode chegar em uma semifinal, mas não diria que é um dos favoritos, não, viu? Eu acho que o elenco do Santos, apesar de ser interessante, perde para outras equipes com elencos até melhores. O próprio São Paulo que a gente vai falar daqui a pouco, acho que tem um elenco mais qualificado. Mas vamos ver, né? Copa do Brasil é um campeonato bastante surpreendente, né? Muitas surpresas. Jogo de mata-mata sempre fica em aberto, né? Falando da partida em si, eu estava vendo que o Santos ia peidolar. Estava com toda a cara, sentiu muita dificuldade para fazer um gol. Chegou em alguns momentos que até parecia que ia entregar a paçoca, né? Teve até uma bola que o atacante do Juazeirense sai na cara do gol e perde a bola. Mas aí sai um gol e abre a porteira, né? O problema de você jogar no contra-ataque é você tomar um gol e ter que sair para buscar jogo, que aí a bagunça está formada, né? E o Santos aproveitou, meteu 4-0 e, sem maldade, um time que tem Júnior Calaça no gol não pode ser levado a sério, não. Eu torço para a Portuguesa, sei muito bem a tristeza que é você ter o Júnior Calaça no gol do seu time, né? Meus pesos no torcedor do Juazeirense. Bom, falando do São Paulo agora que você citou, antes São Paulo vence o Vasco 2-0. Um jogo um pouco sonolento, mas em nenhum momento eu senti que o São Paulo foi ameaçado, que o Vasco imprimiu ali um ritmo de jogo que podia vencer o jogo. 2-0 no gol do Rigoni, que talvez seja a grande contradição para o ataque do São Paulo nessa temporada, um grande acerto, né? São 12 jogos, 6 gols e 4 assistências, fazendo um excelente no início de temporada do São Paulo. E o outro gol do Pablo, que ninguém esperava que ia fazer gol, né? Surpreendeu a todos. 2-0 para mim, o Vasco, cara, mesmo com o Lisca doido, acho
muito difícil de reverter em São Januário. Não, eu também acho muito complicado. Deu para perceber que o São Paulo venceu até com certa facilidade mesmo, como você falou, Fred. Jogou o que precisava jogar para passar. A impressão que me passa é essa. Não foi um time que se esforçou para fazer os gols, fez um baita de um golaço logo no início do jogo, aquele tapa maravilhoso do Benítez para a finalização do Rigoni, e manteve o jogo, né? O Vasco é uma equipe que, apesar daí de estar até melhor do que os outros ditos grandes aí na Série B, ainda é uma equipe bem frágil tecnicamente, né? Tem nomes como Marquinhos Gabriel, né? Que já deixaram de ser, já saíram do seu auge há muito tempo. Léo Jabá. Léo Jabá, que nunca esteve no seu auge, inclusive, desculpa aí ao Léo Jabá, mas, cara, enfim, né? Só no Brasfoot eu dava para contar com o Léo da Jabá. Na primeira versão que ele apareceu, que ele era tipo promessa do Corinthians. Ele passou umas 3 versões sendo toda hora estrela, mano. Você passava 2 temporadas, o cara era estrela dos times que jogava. Como não dava para contar com o Léo Jabá no Brasfoot, rapaz? O Brasfoot inventa umas coisas às vezes que não dá para entender. Então, enfim, voltando ao jogo, São Paulo, para mim, já classificado, acho difícil que o Vasco vá conseguir virar, mesmo com o São Paulo disputando vários campeonatos ao mesmo tempo e com esse problema de elenco que o São Paulo tem, né? Muitas lesões, um elenco que já não vem no seu ápice físico, sofrendo com diversos problemas, mas ainda assim o Vasco não me surpreende, me surpreenderia muito, aliás, se classificasse em cima do São Paulo, que tem um ritmo de jogo na equipe melhor. Bom, agora vamos para o jogo de Atlético Mineiro e Bahia, falar os jogos de quinta-feira de hoje, mas não, teve um jogo ainda ontem que foi Atlético Mineiro e Bahia, 2-0 Galo, o Atlético Mineiro para mim já também está classificado, e o Bahia, cara, o Bahia que há 2 temporadas atrás, eu acho que vai 2018, 2019, montava equipes muito interessantes, times que brigavam ali por Libertadores, parecia que ia ser um time nordestino que ia frequentar ali sempre a zona da Libertadores e, cara, vem numa draga desde 2020 que não dá para entender o que acontece com o Bahia, né? Parece que o time vai engrenar e não engrena mais. O Bahia, apesar de ter conquistado o título da Copa do Nordeste, é uma equipe que não inspira confiança no brasileiro, né? Parece que vai engrenar alguma sequência e o time não vai. E apesar de ter alguns nomes interessantes, né, como o Gilberto, como o próprio Rossi, não é um time que consegue desenvolver uma sequência interessante. Pegou uma equipe forte como o Galo, que é uma equipe organizada, com bons nomes, o Zarate, que meteu o gol, e o próprio Hulk, né, que fez o segundo gol e caiu muito bem no time do Galo. Vamos ver agora como é que o Atlético vai se comportar nesse próximo jogo, né, se vai poupar titulares ou não. Eu acredito que até entraria com um time em reserva, depois de um bom resultado em casa. E para mim já é uma equipe que estaria aí se preparando para jogar as quartas depois dessa fase aí de oitavas, né, obviamente. Bom, próximo jogo, primeiro jogo de hoje, Fortaleza e CRB. CRB que eliminou o Palmeiras e começou surpreendendo, né? O Fortaleza com esse novo técnico, esqueci o nome, só perdeu 2 jogos, então vencendo talvez agora o grande clube do Nordeste para essa temporada, né? E saiu perdendo. O CRB fez 1-0 no Fortaleza e aí no segundo tempo, da metade para o final do segundo tempo, 2 pênaltis bem convertidos por Wellington Paulista. O Ceará virou por 2-1 e vai com vantagem para jogar lá em Alagoas. Acho que é um placar confortável para o Fortaleza, por jogar pelo empate, mas o CRB já mostrou, né, nesse campeonato que pode surpreender. É um time que, se conseguir fazer 1-0, se fecha bem lá bem atrás e vai tentar levar para os pênaltis, provavelmente. Então, acho que está em aberto, mas a situação é muito confortável para o Fortaleza, que conseguiu uma virada meio que heróica nesse primeiro jogo. Eu acho que esse cenário do CRB fazendo gol e se fechando é muito familiar para você, né, Fred? Então, mas de fato, pode acontecer, o CRB já mostrou que consegue surpreender, mas como você falou, o Fortaleza para mim tem sido uma grata surpresa ao longo da temporada. Talvez seja um dos melhores times do Nordeste no brasileiro, quer dizer, é o melhor time nesse momento, mas vamos ver, na Copa do Brasil, como eu falei, é um campeonato que costuma surpreender a gente. Só nessa temporada a gente já pode ver aí o próprio Juazeirense chegando numa oitavas de final, o próprio CRB eliminando o Palmeiras. Vamos ver. Acho um jogo aberto. Não daria para o Fortaleza assim, essa chancela de classificado como a gente já fez para outros times.
Mas é nítido que esse resultado de hoje dá um respiro para a equipe da capital cearense, né? O leão da PC, como dizem a nação dos torcedores da Fortaleza. Bom, nenhum problema na câmera, o Matheus não vai conseguir participar da análise desse último jogo, mas vamos falar rapidamente aqui da maior goleada dessas oitavas de final, que foi Flamengo 6, ABC 0, uma surra, assim, desde o começo do jogo, o Flamengo dominando a partida, o ABC totalmente vulnerável ao Flamengo, o Flamengo sempre vencendo por 4-0, no segundo tempo apenas aumenta a goleada, 6-0, então o efeito Renato Gaúcho é incontestável, o tanto de gols que o time do Flamengo fez desde quando ele chegou, um rolo compressor, lembrando muito o Flamengo do Jorge Jesus, ou até melhor assim, nesse início, por conta do número de gols que vem fazendo. Então, muitos questionavam no Renato Gaúcho, quero ver como chegar no Flamengo agora, que ele falou que um time tão caro, se tivesse um time tão caro na mão, ele faria jogar muita bola, e está fazendo por enquanto, então ele está cumprindo a promessa dele da época do Grêmio. Então, 6-0 Flamengo, obviamente classificado, e um placar desse ajuda bastante também no planejamento dos confrontos, porque agora, provavelmente, segundo jogo lá no Rio Grande do Norte, o Flamengo vai jogar com o time reserva, poupando os titulares, mantendo eles aqui no Rio, evitando o desgaste de uma viagem. E aí eles vão poder focar mais no Brasileiro e na Libertadores. Então o Flamengo já é encaminhado aí para as oitavas de final. Então, para mim, particularmente, Flamengo, São Paulo, Grêmio, Santos, Atlético Mineiro já estão classificados. Essas 5 equipes já vão aí para a próxima fase. Daí fica a dúvida qual dos dois Atléticos vai passar, o Fortaleza ou o Criciúma, tá bom? Então, se vocês gostaram do vídeo, deixa o like aí. Até a próxima. Falou!